Bom, pessoal, bom dia. Na última semana nós iniciamos o conteúdo aqui de linguagem de definição de dados. Então, basicamente, esse conteúdo nós iniciamos, né, a questão de criação de tabela, criação de esquema, criação de domínio, que é novos tipos de dados com restrições. Tá? Nós não chegamos a concluir ainda. Então, vou passar um pouco rápido aqui inicialmente, que é o conteúdo que nós tratamos já na semana passada. Então, falamos sobre esquema, como que nós criamos esquema, autorizamos para um determinado usuário do banco de dados, né, não usuário do sistema operacional, usuário do banco de dados. Como podemos alterar o esquema da seção, né, do banco de dados. Às vezes vocês logam num determinado esquema e querem alterar. E vocês vão conseguir manipular esse novo esquema ou esse outro esquema, desde que vocês tenham autorização para isso. Né? Falamos um pouco sobre os tipos de dados do sistema Postgre. Lá no portal Moodle, eu disponibilizei um link para vocês aqui, que é um material extra sobre os tipos de dados do MySQL. É uma comparação entre o MySQL e o Postgre. Tá? Se vocês acessarem esse link, então vocês vão ver a correspondência, né? No Postgre, como que é no MySQL? Tá? Por exemplo, lá que vocês estavam tratando na disciplina de Sítios Web 3, né? No Postgre, nós não temos o autoincremento, né? E nós utilizamos aqui o tipo de dado serial. E lá no MySQL, nós definimos o tipo inteiro e setamos aqui o autoincremento, né, na criação da própria tabela. Então, existe aí, uma tabela de correspondência, tá? Tem todos os tipos de dados de ambos os bancos? Não. Não tem. Só o que existe correspondência. Por exemplo, no PostgreSQL nós temos um tipo de dado específico para armazenar IPs. Não tem isso no MySQL. Como você faz o MySQL? Armazena em um campo que o tipo de dados é um conjunto de caracteres, né? Um char, por exemplo. Seguindo. Falamos sobre domínio, né, que é a criação de novos tipos primitivos, extensão dos tipos primitivos, adicionando restrições semânticas de check, né, por exemplo, nulo. Vimos a criação de tabelas, né, o create table. Falamos um pouco sobre as restrições, que nós já havíamos comentado na aula ou na semana do modelo relacional, mas aqui é a instrução SQL para definir essas restrições. Então, restrição de chave, nós temos a primary key e unique key, restrição de valores nulos, not null, restrição de integridade referencial, foreign key, que é a chave estrangeira, restrição sobre domínios e campos, que é a cláusula check. E lá no modelo relacional nós falamos sobre a restrição semântica, né? Mas a restrição semântica, no caso nos sistemas de banco de dados, ela se dá por meio de procedimentos, funções e triggers, tá? Em gatilhos. Então vai ser um próximo conteúdo nosso. Tá? Não a próxima semana, fora a semana que vem na outra, que daí vai lidar com a linguagem procedural do sistema de banco de dados. Então vimos o que é a chave primária, vimos como criar essa chave primária, valor nulo, né? Como criar esse valor nulo. Um exemplo aqui com a criação de um domínio, mais a restrição.
Um exemplo ali utilizando primary key e not null. Utilizando constraint aqui, ó, a palavra e o nome da restrição. Tudo bem? Vocês podem definir o nome da restrição, não deixar o sistema gerar. Adotar uma política ali de nomenclatura de nome de restrições. Chave única, falamos, né? Sobre a diferença de chave primária e chave única. Basicamente, chave única aceita valores nulos, né, e não permite referência, né? Integridade referencial. Fazer uma chave estrangeira de uma chave única. Chave primária já permite. E ambas, claro, que garantem a unicidade do registro, né? No caso, aquele campo não pode ser duplicado o valor. E a chave primária exige um valor. Chave única você pode torná-lo opcional, né? No caso, null ou not null. Exemplo de criação da chave única. Também podemos definir o nome dessa restrição por meio da palavra constraint. Foreign key, né? Falamos sobre a foreign key, a chave estrangeira. Exemplo de criação. Até no material estava errado a instrução aqui, eu corrigi, já atualizei. Aqui é definindo o nome da restrição e fazendo referência à tabela de regiões. Estamos criando aqui a tabela de country. Tabela de países, né? Country. Restrição de domínio. Então, o exemplo da cláusula check aqui. Restrição de domínio, a cláusula default, que é você definir um valor padrão caso na inserção dos dados determinado campo seja omitido o valor dele, o sistema de banco de dados vai assumir o valor que você definiu como default, como padrão. Um exemplo completo, né, com FPK, FK, UK, Unikey, Not Null, Default, Check, criação de employers, né, então tem todas as restrições aqui, nós discutimos. Então, Not Null, Default, Primary Key, Unikey, Check e duas Foreign Key, chaves estrangeiras. Tudo bem? Recordo? Isso aí que nós tratamos até a semana passada. E agora, o subconteúdo dessa semana, que é a alteração da estrutura que você já criou. Eu tenho uma tabela criada, mas eu preciso alterar. Preciso adicionar campos, preciso renomear o nome da tabela, preciso remover campos, ou preciso mudar o tipo de dados em um determinado campo. Então, tudo isso, qualquer alteração já em um objeto criado, é necessário a execução do comando alter. No caso das tabelas, é o alter table. Tá? Então, o comando alter table é usado para alterar a especificação de uma tabela existente no banco de dados, ou no sistema de banco de dados. Vamos dar uma olhadinha na documentação. Abre esse link aí que eu passei. Ouvi aí? Estamos na aula 9 já. Foi um grito de desespero, de socorro. Bom, observem que na documentação do Postgre, SQL, o comando alter table ele é bem extenso. Né? Existem muitas opções que vocês podem trabalhar com esse comando. Tá? Então, temos aqui o alter table para a tabela especificamente, para renomear a coluna, para definir constraints, tá? Para renomear a tabela, para alterar o esquema, para alterar a table space, né, o local onde a tabela armazena os dados fisicamente.
Podemos adicionar, remover colunas, alterar, setar restrições ou retirar restrições. Então, é bem extenso, tá? As possibilidades, não é extenso, né? Existem muitas possibilidades para esse comando, em relação a manipular ali o objeto da tabela. Tá? Então, a documentação aqui traz item por item, o que é. E claro, nós não vamos trabalhar com todos esses itens aqui, todas as possibilidades em sala. Que é muito extenso, não demoraria aí muito tempo. Então, eu vou passar os principais comandos, os principais usos do comando altertable, né? E os demais comandos fica a critério de vocês buscar na documentação, pelo menos fazer uma breve leitura para saber que existe. Tá? Que existe a possibilidade. Então, nós temos aqui um exemplo de altertable na tabela employees para adicionar uma nova coluna. Então, lembrem no nosso modelo de recursos humanos que a tabela de colaboradores tem o primeiro nome e o último nome. Então, um exemplo simples, um comando simples, que nós adicionamos uma coluna chamada middle name, que é do tipo varchar 50 e aceita valores nulos. Então, vai ser criada essa coluna a mais. Bom, vocês já têm a tabela criada, já tem essa tabela populada com informações. Quando vocês executam esse comando, ele vai criar um campo a mais e para todos os registros já existentes, essa coluna vai ser definida como valor null. Entenderam? Porque você definiu que esse campo ele é null. Caso você tenha necessidade de atualizar um ou outro registro, definindo o nome do meio, qual instrução você vai ter que aplicar? Update, né? Vai ter que atualizar um registro inserindo um valor numa determinada coluna. Aí você vai trabalhar com manipulação de dados. Tudo bem? Agora, se nesse comando aqui você define not null, que não pode ser nulo, o que vai acontecer? Um outro pincel aqui que está ruim. E vamos adicionar aqui o campo middle name. Tá certo? Middle mesmo, sim? É com 2 Ds mesmo? Middle. 2 Ds, né? Bom, então nós temos 1, 2, 3, né? Definir os nomes aqui de Lucas, Jorge, Marcelo. E um sobrenome qualquer. Tá? Não importa. O último sobrenome aqui. Se nós definirmos como null, todos os valores aqui vão ficar em branco. E aí, se você quiser adicionar o nome do meio para um ou outro colaborador, você vai utilizar o update. Agora, se nós definimos essa coluna aqui como not null, o que vai acontecer? Não vai ser criado, a menos que junto você defina um valor default. Entenderam? Junto com a criação dessa coluna, que vai ser do tipo not null, você coloca um valor default. Nem que esse valor default, ele seja isso daqui, ó. Que é um espaço em branco. O campo não é varchar 50, então você vai ter um espacinho em branco aqui, que não vai aparecer, claro. Tá? Não vai aparecer, vai ter um espaço em branco.
Quero representar o espaço em branco, mas não é o traço, tá? Vou mudar aqui. Aqui vai ter um valor xxx, xxx, xxx. E aqui vai ficar um tracinho em branco. Obrigatoriamente você tem que colocar esse traço em branco. Tá? Se o campo for not null. Você vai ter que definir um valor. Como que você define um valor? Antes do null, ou melhor, antes do null, então nós definimos ali middle, que é varchar 50, default tudo bem? Not null. Aqui tem o resto da instrução, né? Entenderam? Você vai definir um valor default. Então daí para todos os registros você vai colocar um espacinho em branco. Não vai ficar null. No exemplo, vai ficar null. Tá? Nesse exemplo vai ficar null, não vai aparecer nada. Então, a alteração de tabela, você tem que analisar qual que é o impacto dessa alteração dentro do seu sistema banco de dados, dentro das suas informações. Né? Sendo nulo o campo, não ia colocar. Dentro de um cadastro, todos os campos são obrigatórios? Normalmente tem uns que são opcionais, né? Ia ficar vazio. Não ia ficar nada, na verdade, ia ficar nulo. Por isso que o exemplo aqui trata de nulo, né? Justamente por isso. Não é todos os colaboradores que possuem 3 nomes. E normalmente você não separa o nome do meio, né? Primeiro nome e último sobrenome. O primeiro nome representa o nome e os primeiros sobrenomes, né? O primeiro sobrenome. E o último nome é só o último sobrenome. Né? No meu caso, Sidgley Camargo de Andrade. O meu nome é Sidgley Camargo, né? E no caso, o last name ali é Andrade. Tranquilo? Segundo exemplo. Aqui nós atribuímos somente um comando ao alter table, que é adicionar uma coluna. O segundo exemplo, nós alteramos a tabela employer, mas realizamos 2 comandos, 2 ações dentro dessa tabela. Alter column, first name, type, varchar 80. Nós estamos modificando a coluna, alterando a coluna, não é adicionando a coluna, alterando a coluna, first name, para um tipo de dados varchar 80. Às vezes é um varchar 20. E você tem um nome que ocupa mais do que 20 caracteres. Você precisa ampliar. Porque se você tentar inserir um conjunto de caracteres que ultrapassa o limite que você definiu, o sistema banco de dados não vai aceitar. Ele vai te dar um retorno que extrapolou o limite do tipo de dados. Então você executa um comando para aumentar a quantidade de caracteres desse tipo desse campo. No caso, você vai fazer uma alteração de coluna, um alter column. Se você tem mais de um campo a ser alterado, você utiliza a vírgula para os comandos dessa alteração de tabela. Então, a vírgula, o segundo comando, alter column, last name, também mudando. Se nesse mesmo comando aqui você quisesse criar o middle name, alter column, vírgula, alter column, vírgula, add column, middle name, entendeu? Você pode ter todos esses comandos numa mesma instrução. Tá? Numa mesma instrução. Basta, para cada comando, você separar os comandos, por vírgula. Terceiro exemplo. Estou alterando a tabela employers, alterando a coluna de salário, removendo a restrição default. Tá? Removendo a restrição default. No momento que você criou a tabela, você definiu essa restrição. Colocou lá default 00. E agora você quer remover isso. Então,
vai utilizar esse drop default. E alterando a coluna hard date, definindo um valor default. Né? Hard date é a data de contratação, mas você não quer, na hora de lançar o colaborador no sistema, você não quer ficar selecionando a data de contratação. Você quer que o sistema pegue por si, entende? Você manda salvar o colaborador, sem informar a data, e o sistema já coleta a data e armazena. Entendeu? Que é a data do lançamento, data de registro. Nesse caso, você vai definir aqui um default. E qual que vai ser o valor desse default? A função now, que é a função que retorna a data atual do Postgre. O servidor está demorando para responder. Entendi. Ah. Vamos ver, se ele responder depois. Eu ia conectar o banco e pedir para vocês executarem essa consulta aqui. Só isso. Select now. Now. Aí vocês iam verificar que é retornar a data atual. 2015, mês 5. Que dia que é hoje? 7. Ia ter mais a hora, minuto e segundo. Tá? Se você executar essa consulta, vai retornar isso. Porque a função retorna, ela pega do sistema. Tá? Aí se o sistema tiver configurado com a data e hora errada, aí vai capturar a data e a hora errada. Tá? Por isso que os servidores, geralmente, eles possuem o serviço de sincronização e ajuste de hora. Né? Qual que é o serviço que faz isso? Que serviço que faz isso daí? Um arroxo. Serviço que faz sincronização de data e hora em servidores. NTP, exatamente. Serviço de NTP. Bom, quarto exemplo aqui. Eu estou alterando a tabela counters do esquema HR, estou especificando o esquema, setando para o esquema público. Ou seja, eu estou pegando essa tabela e trocando ela de esquema. Entenderam? Estou alterando o esquema dela. Essa é a ideia. Por exemplo, vocês lá no servidor Amazônia, a tabela que vocês criaram, se vocês tiverem permissão para o esquema do seu colega, você pode mudar a tabela que você criou no seu esquema para o esquema do seu colega. Essa é a ideia. Então você está setando o esquema. Tá? Definindo o esquema de counters para público. Basicamente, dentro desse esquema vai ser acessada a tabela pública. Tabela público não, tabela counters. Tudo bem? Essa questão da criação de tabelas, alteração de tabelas. Lembrando que é vastas possibilidades. Tá? Então nós vimos algumas. Nós vimos aqui, ó, alteração de tabela. Mas olha só alteração de tabela, quantos que tem? Desculpa, alteração de coluna. Alteração de coluna
para o tipo de dados, setar o default, valor default, remover o valor default. Null e not null. Você tem uma coluna que ela é nula e você quer transformá-la como obrigatória. Como é que você vai fazer? Alter table, o nome da tabela, alter column, o nome da coluna, set not null ou drop not null. Entende? Drop vai remover a obrigatoriedade e set vai definir a obrigatoriedade. Entenderam? Conseguiram entender aqui no manual como é que vai funcionar? Enfim, então vários outros recursos aí da tabela, de alteração de tabela. Remoção de constraints ou criação de constraints, também tem. Eu quero remover uma restrição, por exemplo, de chave única lá da tabela employers. Como é que vai ficar o comando? Vamos fazer no quadro aqui. Interpretando o manual. Alter table, employers, o que você quer fazer? Eu quero remover uma constraint, drop, constraint, e depois nome da restrição. Qual que é o nome da restrição que você quer remover? Lembra que eu comentei com vocês que é importante vocês definirem o nome da restrição para ser mais fácil de manipular depois? Alterar ou remover essa restrição? É agora. Você quer remover a restrição de chave única. Vamos verificar como que nós definimos o nome. Vamos lá para o material. Como que foi definido o nome de chave única aqui? Emp e-mail UK. Estão vendo? Emp e-mail UK. Então, essa restrição que eu quero remover. Então, eu quero remover a restrição emp e-mail UK. Entenderam? Conseguiram visualizar aqui na documentação? Pessoal, podemos prosseguir? Alteração de tabela. Criação de sequência. O que são essas sequências? Lá no MySQL nós temos o tipo de dados que recebe a cláusula autoincrement e ele vai incrementando sozinho de um em um, o campo. Então você define um ID, uma sequência de números, ele vai incrementando automático. No PostgreSQL nós temos o campo serial, ou Big Serial, que também vai incrementando de um em um. Só que nós não temos controle de qual valor vai iniciar. Concordo? Sim ou não? Você não define. Eu quero que comece do 100, quero que comece do 1000. Você não define isso. É o sistema que vai gerenciar. Em alguns bancos nós não temos o autoincrement, nós não temos também o serial. Mas o PostgreSQL não tem, o DB2 não tem, o Oracle não tem. Então como que nós criamos uma sequência de valores?
Como que a gente pode trabalhar com sequência de valores? Por meio de um objeto chamado sequence, ou sequências. Tá? O Postgre implementa sequências também, então você pode utilizar o serial, ou trabalhar com sequências. O Oracle trabalha com sequências, o DB2 trabalha com sequências, o MySQL Server trabalha com sequências. O MySQL Server não, da Microsoft SQL Server, né? Exatamente. E o MySQL não trabalha, tá? O MySQL não tem implementado, pelo menos até a versão 5.1, se eu não me engano, não sei em qual versão que está agora, depois que o Oracle adquiriu, não trabalhava com sequência. A versão Community, né? Community, que é comunitária. Talvez a versão que é paga no MySQL trabalhe com sequência. Daí eu desconheço, tem que ver na documentação. Mas basicamente, como é que funciona essa sequência? É um objeto que você cria no banco de dados. Tá? É um objeto. Como se fosse uma função lá no banco de dados, que ela vai gerenciar a sequência. Então, create sequence, o nome da sequência, vai incrementar de quantos em quantos. Às vezes você não quer que incremente de 1 em 1, você quer que incremente de 10 em 10. Então você vai definir aqui. Como que vai ser incrementado? É um valor. Qual que é o valor mínimo? Qual que vai ser o valor máximo? Você pode definir isso. Vai iniciar com qual valor? Vai iniciar no 10, vai iniciar no 20, vai iniciar no 5, vai iniciar no 0. Tá? Só um pouquinho. E vai ser cíclico ou não? Quando chegou no valor máximo que você definiu, vai iniciar novamente? Ou simplesmente não vai mais permitir a geração de novos valores e você não vai poder mais utilizar a sequência? É aí que você vai configurar. Então, tudo bem? E quem que é o proprietário dessa sequência? Ou não vai ter proprietário? O proprietário é o usuário do banco de dados, vai poder utilizar essa sequência. Tá? Então, exemplo. Create sequence, o nome da sequência vai incrementar de 1 em 1, iniciar em 1 e não vai ser cíclico. Então, e não foi definido o valor máximo. Então, vai incrementando até, se eu não me engano, eu utilizo o tipo de dados big int ou int. Então, vai até o valor máximo ali representado por esse número. Teria que ver no manual. Não recordo qual é o tipo de dados que o sequence utiliza. Um outro exemplo, create sequence, secjob, vai incrementar de 1 em 1, mas o valor máximo vai ser o 5 e não vai ser cíclico. Então, quando chegou no 5, para. Ao alcançar o valor máximo, aparece esse erro aqui. Ó. Quando vocês não definem que é cíclico, ou definem um valor máximo, quando alcançar esse valor, ele vai apresentar esse erro aqui. Ó, que não é possível gerar mais. Tá? Esse quadrinho. Tudo bem? Para excluir uma sequência, utilize o comando drop sequence sequência. Você tem a sequência. Onde que você utiliza? Aonde você quiser. Normalmente você cria uma sequência para o uso em uma determinada tabela. Mas se você quiser que 2 ou 3 tabelas utilizem a mesma sequência, não tem problema algum. E não precisa gerar sequências somente para chaves primárias. Você pode gerar sequências para qualquer tipo de dados inteiro. Você já tem uma tabela calculada, por exemplo, você usa o Alter Table para colocar o símbolo do ID, por exemplo. Colocar o quê? O símbolo do ID, por exemplo, ele vai incrementar a partir do último? Não sei. Tem que fazer o teste. Faz o teste nessa base de dados. Depois você me responde. Não precisa ser agora. Eu não sei te dizer também. Então, exemplo aqui da função de manipulação. Recuperar o próximo valor. Você criou a sequência. Agora você quer recuperar o valor dela. Qual que é o próximo, qual que é o próximo, qual que é o próximo. Entenderam? Aí você tem que utilizar as funções disponíveis no sequence. Então, ó, recuperar o próximo valor é o nextVal e o nome da sequência. Então, olha só. Estou inserindo um valor na tabela de regiões. Tá? E quais são os valores?
next val sec region, estão vendo? Vírgula e o nome do registro que você quer atribuir. Então você não precisa colocar o valor efetivamente ou criar uma select que busca o valor máximo mais 1. Você pode trabalhar com a sequência. Mas aí você vai trabalhar nesse formato aqui. Recupera, né, tá errado aqui. Recuperar, né, faltou um R. O último valor obtido. Curval. Tá? O que acontece? Você tem uma tabela que possui alguns valores que são obrigatórios. Tudo bem? Quando você chama o next val, ele incrementa um valor na sequência. E quando você incrementou esse valor na sequência e tentou inserir lá na base de dados, não deu certo por algum motivo. Você esqueceu de informar algum valor obrigatório. Tá? Então você vai ter que fazer uma nova tentativa de inserção desses valores. Se você utilizar o next val, ele vai gerar mais um número de sequência. Entende? Então, por exemplo, você tentou inserir o número 2, não deu certo. Por causa que em um campo você esqueceu de definir valores. E esses valores eram obrigatórios. Aí você vai inserir de novo o registro e utilizar next val. Não vai pegar o 2, vai pegar o 3. Então vai ter aí uma fragmentação da tua sequência. Entenderam? Toda vez que você chama next val, ele incrementa. Independente se você conseguiu inserir o registro ou não. Então, se você não conseguiu inserir o registro, na próxima vez que você tentar, você não utiliza o next val. Você utiliza o curval. Tá? Aqui não é next val, tá? Aqui é o seu curval. Está errado o material. O curval ele vai pegar o número atual gerado pela sequência. Sempre. Tudo bem? Então, curval daí. E a sec aqui é o nome da sequência que vai entre aspas. Então aqui no material, depois eu corrijo, não é next val, é next cur. Tá? E recupera, também está errado aqui, recuperar o último valor obtido. Curval eu coloquei 2 vezes. Ficou 2 vezes errado. Esse é o cúmulo da burrice, né? Errar e continuar no erro novamente. Enfim. Uso na instrução. Select, set val. Você pode ser o set val. Esse terceiro aqui é para ser o set val, tá? O set val é para você setar o valor que você quer da tua sequência. Exemplo, por algum motivo teve uma fragmentação interna. Você utilizou o número 1, não utilizou o 2, não utilizou o 3, não utilizou o 4 e utilizou o 5. Mas você quer utilizar o 2, o 3 e o 4. Então você seta a tua sequência para que o próximo número a ser gerado seja o 2. Entende? Então você vai utilizar o set val. Então ele está setando aqui para o set val o valor máximo obtido em região. Tá? É isso que está acontecendo. Alguém entendeu esse exemplo aqui? Seguinte, você tem a tabela de região e nós temos lá a região 1, 2 e 3 cadastrados, tudo bem? Não importa qual que é, eu vou colocar Ásia, Europa e América. A tua sequência, ela gerou o número 1, gerou o número 2, 3, 4, 5, 6. Então o próximo que ela vai gerar, qual que é aqui? O 7. Então se você utilizar a sequência para popular essa tabela, o próximo número a ser gerado de chave não vai ser o 4, vai ser o 7. Mas você não quer que seja o 7. Você quer que seja o 4. Tudo bem? Então o que você vai fazer? Você vai setar a sua sequência para o valor 4 novamente. Entenderam? Para isso que serve o set val. Então, no caso, você vai fazer lá set val, o nome da sequência, que nesse caso é sec region,
acabando meu pincel. Sec region. Valor 4. Para isso que serve. Hã? Ele ia gerar o 4. Mas na hora que você pegasse esse valor gerado pela sequência e tentasse atribuir na tabela, você ia ter um problema de duplicação de chave primária, né? Só isso. A sequência, ela é independente da tabela. É independente da restrição de chave primária. É coisa independente. Só ia acontecer isso. Daí você ia ter que gerar um novo número para ir para o 5 para conseguir inserir na tabela. Então, setei o máximo de valor e aqui embaixo inserir em regiões o próximo valor gerado pela sequência. Vamos fazer alguns testes. Está indisponível o servidor lá. Conseguiram conectar no servidor Amazônia agora? Hã? Como não faz nada? Mas você tem que popular ele. Hã? Dá, eu fiz o teste. Agora, nesse momento? Nesse momento não estou conseguindo nem conectar. Mas até ontem à noite estava dando para conectar, então dava para fazer as atividades. Está configurado de forma que você faça as atividades. Mas deu problema, professor. Na terça, né? Na terça a gente estava mexendo lá, daí a minha conexão do Everton caiu. Dizendo que eram muitas conexões para o nosso usuário. A gente reiniciou até a máquina, tudo e... Vocês conseguem fazer 2 conexões só. Mas ele caiu, a gente saiu de tudo, reiniciou o computador e não conseguiu mais. Eu resetei o serviço na terça. Não, terça não, foi ontem que o Everton me falou. Não, mas isso aconteceu terça. Terça? Foi terça que me falou? Mas daí funcionou, né? Depois que eu resetei. Eu cheguei em casa e não funcionou. E na quarta-feira funcionou mesmo. Até que foi terça-noite que eu resetei o serviço. Mas hoje deve estar indisponível para alguma manutenção, às vezes, da Coget lá. Eu tô nele agora. Tá nele agora? É? Tô conseguindo conectar? No meu caso... Só se é rede aqui, não, mas... Ah, tá, é rede que eu tô. Tô na UTFPR Web. Deixa eu mudar aqui para ADM. Ah, agora foi. Era a rede que eu tava. Tá, conectei aqui. Deixa eu ver como é que está meu banco. Tabela Employers.
Beleza. Tá sem. Então lá na tabela Employers, vamos criar aqui a coluna middle name. Tá, vamos fazer alguns testes. Vou fazer uma consulta breve aqui na tabela. Então percebam que não tem a coluna middle name. Tem first name, hard date, ó, não tem a coluna middle name. Então vamos criar essa coluna. Alter table. Quero adicionar alter table, nome da tabela. Quero adicionar uma coluna. O nome dessa coluna vai ser middle name. Do tipo varchar 20 null. Executei. Comando foi executado com sucesso. Vou refazer a consulta. Só selecionar o Select List from Employers e executar. Percebam que agora foi gerada uma coluna nova aqui, ó, lá no final. Estão enxergando? Só que ela está em branco. Todos os valores são setados como nulo. Tá? Ok? Vamos fazer agora uma inserção que tenha duplicidade de e-mail. Então nós temos aqui no first name o Steven, que o e-mail dele... Cadê o e-mail dele? Aqui. É S-King. Tudo bem? Então vamos inserir aqui um novo registro com duplicidade. Insert into employees valores. O valor do ID, colocar 1. O nome, vou colocar o meu nome. Last name. E-mail, vou colocar o mesmo do Steven. Número de telefone, não lembro se é obrigatório ou não, é um varchar 20. (9999). Hard date 2015 5, que dia que é hoje? 7. Job. Colocar o job como itprog. Estou quebrando linha aqui para ficar bem visível para vocês, tá? itprog. O salário, vamos colocar aqui 2.000. Comissão, vou deixar em branco. Se eu tenho gerente ou não, vou ter o
Steven, como meu gerente. O departamento, eu vou colocar que eu estou lotado no departamento 60. E meu nome do e-mail, vou definir aqui como Camargo. Tentar inserir esse registro. Vamos ver o que aconteceu de erro. Erro, duplicidade de chave da constraint emp e-mail k. Ele diz que o e-mail sking já existe. Por causa que nós temos essa restrição. Agora eu quero remover essa restrição da tabela e tentar inserir o registro novamente. Como que eu removo? Qual que é o comando para remover? Alter table, employers, drop constraint. E qual que é o nome da constraint? Emp e-mail UK. Tá? Vou selecionar, executar. Mostrou a mensagem aqui embaixo que foi removido com sucesso. Tá? Foi executado com sucesso. Removi. Agora eu vou tentar inserir o mesmo registro, sem nenhuma alteração. O registro foi inserido com sucesso. Vamos verificar os dados? Fazer uma cláusula where aqui, onde o employee ID esteja tem o valor 100 e 1. Olha só. Sidgley, Steven, King, os dois com o mesmo e-mail. Então eu removi a restrição. Como é que eu removi a restrição? Utilizando o alter table. Tá? Claro, nesse caso aqui não é uma boa estratégia remover essa restrição de chave única, né? Senão você não vai garantir a unicidade do e-mail. E não pode ter duas pessoas com o mesmo e-mail. Tá? Entenderam? Um pouquinho disso daí ou não? Fácil? Tá. Vamos praticar agora um pouco a questão da sequência. Tá? Questão da sequência. Tá. Vamos criar essa sequência de regiões. Vamos incrementar aqui de 2 em 2. E vamos iniciar. Eu coloquei aqui o valor start 1. Vamos iniciar com 10. Então vou criar essa sequência. Aqui. Executou. Set curval. Curval. Opa. Ué.
Não é coluna. Coloquei errado aqui no material. Setval, nextval. Não, nextval, tá certo. Nextval. Ah, tá, tem que executar a primeira vez para gerar uma, né? Por isso. Então, olha só. Criei a sequência. Fiz o nextval. Gerei o primeiro valor. O primeiro valor gerado aqui foi o 10, estão vendo? Porque eu defini na criação que o primeiro valor a ser gerado vai ser o 10. Vou executar novamente o nextval. Qual foi que ele gerou agora? O 12. Por que não foi o 11? Porque eu defini na criação que essa sequência vai gerar de 2 em 2. Tá? Agora vamos definir aqui o curval. Mostrou o 12, não mostrou o 12? Vou executar novamente. Mostrou o 12, mostrou o 12. Por quê? É só o valor corrente. O valor corrente, o valor atual da sequência. Você quer que essa sequência gere um novo número? Vai ter que executar o nextval. Agora gerou 14. Entenderam? E o setval? Eu quero reiniciar em 10. Ó, defini 10 novamente. Para baixo do start? Vamos fazer esse teste aí. Vou colocar 0. Vamos ver o erro que mostrou. Deixa maior aqui. Setval, valor 0 está fora, né, do limite da sequência. Tá? Está fora do limite da sequência. Da mesma forma, se você colocar um limite inferior ou superior ao máximo, né? Nesse caso, a sequência não foi criada com os limitantes máximo e mínimo. Mas se você cria da mesma forma. Tá? Exatamente. Como se fosse uma estrutura de seleção, um if. Então, coloquei 10. Qual que é o valor corrente? 10. Ah, quero gerar mais uma. Mais uma sequência, um número da sequência. Vai para o 12. Vai para o 14. Tranquilo? Captaram, então, a ideia aqui do material? Por que eu utilizei esse setval? Eu peguei o valor máximo da região e atribuí como valor de start, o valor de início dessa sequência. Tá? Que imagine o seguinte, a tabela de regiões, ela já está populada, não está populada? Já está populada. Tudo bem? Tem lá 5 registros nessa tabela. Só que agora você adotou a política de utilizar sequências. Parar de ficar digitando, ou lá na camada de aplicação, sempre pegar o último valor mais 1. Vai ficar transparente, nem vai aparecer o código lá para o usuário na camada de aplicação. O sistema mesmo vai gerenciar isso. Então você cria uma sequência. Mas você vai criar uma sequência para ser utilizada numa tabela que já existe dados populados. Então você cria a sequência definindo qual que é o valor máximo já utilizado na tabela de regiões. Ah, o valor 5. Então sua sequência vai começar no 5. Entenderam? Então você utiliza o setval para isso. Então daí o próximo número que vai ser gerado vai ser o 6. Aí o 7, o 8. Essa é a ideia. Alguém entendeu?
Isso aqui é uma boa prática. Utilizar a sequência é uma boa prática. Tá? É melhor que utilizar serial e é melhor do que utilizar auto-increment, no caso. MySQL. Porque ele é mais comum entre os bancos. Se você vai desenvolver uma aplicação que vai ser multibanco, utiliza o serial ou utiliza uma estratégia por você, adotada por você. Por exemplo, select do campo maior mais um, do valor maior mais um. Ou uma tabela que cuida do... que gerencia a numeração. Você cria uma tabela, que os registros dessa tabela é o nome da tabela e qual que é o valor máximo já armazenado na tabela. Essa é a ideia. Você utiliza, você define uma estratégia tua de gerenciamento de identificador. A gente vai fazer num P7 isso daí. Vocês criarem a tabela para gerenciar o autoincremento. Alteração de sequência. Você criou uma sequência, é possível alterar. Então tem alguns comandos aqui. Alterar a sequência para restartar com um determinado valor. Aí, antes de você definir o setval para 0, que no caso, no nosso exemplo não deu certo, você tem que primeiro redefinir o início dela, né, que vai começar em 0. Alterar a sequência de sem ciclo para ciclo, né? Então, chegou no final, no valor máximo, vai reiniciar ou simplesmente vai parar de gerar números? Se for no cycle, vai parar de gerar número. Se você definir como cycle, aí ele vai começar a gerar novamente. Claro, se você for utilizado aí na mesma tabela, na hora de inserir um registro vai ter duplicação de chave primária, né? Mas aí é outra questão. O problema não é da sequência, é do uso da sequência. Então, tem aqui várias questões de sequence, né, se vocês acessarem esse link aqui, que é a documentação no Postgre. Os créditos onde foi tirado o material, né, os demais, capítulos do livro do Navat, que tem SQL básica e capítulo 5, tem um pouquinho dos esquemas que nós vimos, de criação de tabelas, tá? Comenta de sequence, né, nos livros de propósito geral do sistema banco de dados, normalmente não é tratado essa questão mais específica de sequence, mas é comentado nos livros. No Navat é comentado. E finalizamos por aqui. P7. Então, o P7 dessa semana, o P7 da semana passada introduziu backups para vocês, por meio do comando pgdump. Mas você não vai fazer isso de forma não automatizada. Normalmente você vai fazer um agendador de backups, para não ficar se preocupar. A única coisa que você vai conferir se gerou o backup ou não. Mas não vai ficar precisando toda hora digitar o comando para gerar o backup da base de dados. Ou das bases de dados. Às vezes você gerencia várias bases. Então, normalmente você cria uma política de backup automatizado. O que eu estou introduzindo a vocês é a questão de script, mais o agendador de tarefas do Linux, que é o cron, que pode ser o agendador de tarefas do Windows sem problema algum. E o comando pgdump, a combinação desses três. Tá? Lá no cron tab, você define quantas vezes vai ser executada aquela tarefa, os horários que vai ser executado, os dias da semana que vai ser executado. Então é bem flexível a configuração. E ele vai executar qual tarefa? Um script. Esse script vai fazer o quê? Executar o comando pgdump para gerar a base de dados. Então é o que está sendo discutido aqui nesse P7. Então, introdução do cron, né, do cron tab e shell script. Então tem aqui uma programando seu script de backup com shell script. Eu coloquei esse livro aqui, ó, do Neves, Júlio César Neves, tem na biblioteca, que é só sobre shell script. Porque a ideia aqui não é explicar para vocês a programação de shell script. A ideia aqui é só apresentar um shell script já pronto para geração de backup. Né? O backup ele não substitui um ao outro, porque ele considera a data e a hora que foi gerado. Tá?
Então ele vai criando um histórico de backups, sem substituição. Então é um exemplo bem simples de um script para isso. Podem observar aqui que chama o pgdump. Está chamando o pgdump. Na sequência, uma explicação sobre o cron. O que é o cron, como é que funciona o cron, a configuração dele. Um exemplo de configuração que vocês vão fazer. Para fazer backup, fazer backup da base de dados de vocês lá na Amazônia. Mas onde que vai ser feita a base de dados? No computador de vocês. Entenderam? No computador de vocês. Mas o banco, ele está aqui no servidor da Coget. Só que na casa de vocês, o computador aqui da UTF, no notebook de vocês, vai ser gerado backup aí. Essa é a ideia. Tá? Então, onde que vocês vão registrar esse backup automático? Vai ser no Linux ou no Windows de vocês. Tá? Então, tem lá agendando o seu script, uma breve descrição. E o exercitando aí. Que vai envolver também a questão do backup e mais a criação de tabelas. Então, nós temos aqui essa figura, esse modelo relacional aí, esse modelo físico. Eu quero que vocês criem os comandos, definem os create tables dessa estrutura. Então, lá, create table para representante, para fornecedor, para pessoa. Estão vendo as relações aqui de integridade referencial, que são as foreign keys? Vão ter que colocar o nome das foreign keys. Vou expandir aqui uma tabela para ficar bem claro. Exemplo, vocês vão criar aqui a tabela representante. Qual que é o nome da chave primária? É o que está aqui embaixo. Ps for... Não, aqui é de chave estrangeira. O nome da chave primária aqui é fornecedor underline PK. Só que o fornecedor ID, que é um campo, além de ser uma chave primária, por causa do P, ele também é uma chave estrangeira. Tá? E qual que é o nome da chave estrangeira? Ps for FK. Porque ele é uma chave estrangeira do ID pessoa aqui em cima. Isso aqui é uma representação de generalização. Tá? Em base de dados. A gente vai ver que em projeto de banco de dados a gente vai tratar sobre isso. Você vai criar a tabela pessoa. Qual que é o nome da chave única aqui? CPF CNPJ underline UK. Então você vai ter que definir. Eu quero ver os comandos create table. Entenderam? Eu não passei para vocês um script lá de criação de tabela? Que vocês executam para criar as tabelas lá do modelo HR e OE? Eu quero que vocês façam aquilo para mim. Eu quero o script com todas as instruções para criar essa estrutura aqui. É isso que o exercício pede. Tá? Que é o exercício número 1. Conta uma historinha, do que é o modelo. Mostra o modelo. Então, tua missão é definir as instruções EDL, criar a base de dados. Claro, não vai fazer no servidor, porque lá vocês não têm permissão de criar a base de dados. Agora vocês podem pegar o script de vocês e executar lá. Vai ter que criar as tabelas. E o exercício 2, que é uma consulta em cima desse modelo. E o 3, que é fazer um script para backup dessa base de dados que vocês estão criando. Alguém entendeu? Bom, até a aula da semana 5, que foi junções, já tem um vídeo, tá? Já foi disponibilizado o vídeo. Então tem da semana 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Das demais, ainda o Marcelo está fazendo a edição. Então
Então, finaliza por hoje a aula. E o resto do tempo, tira dúvidas, P7 e por aí vai. Então, beleza, finalizou.